O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do 5º ano. Aqui quem fala é a professora Aline Gack e chegamos à nossa última aula do dia. Galera, matemática, é isso mesmo. Pessoal, vão pegando os materiais de vocês, separando todo o material para as anotações que são extremamente importantes. E enquanto isso, eu venho aqui dar o meu beijinho. Certo? Galerinha, um grande abraço a todos os alunos, professores e pais da escola Magali Valério, a todos da escola Pedro Mascarenhas, da escola Professor Gomes Cardim, e um beijão a todos da escola Adilwalde, eu acho que é assim que se fala, se não for, desculpe, de Oliveira Coelho. Um abração também a todos os pais, responsáveis, alunos e professores que estão aqui no Centro de Mídias acompanhando a nossa aula de hoje. Certo, galerinha? Vamos para a habilidade do dia? A habilidade na telinha. EF05 MA04B. Produzir diferentes escritas nas representações fracionária e decimal, com apoio em representações gráficas, identificando as frações equivalentes. Galerinha, é a mesma habilidade de ontem e continuaremos a falar de frações equivalentes, certo? Eu quero tirar só algumas dúvidas, que eu acredito que não tenha ficado muito claro ontem, tá? Então, algumas dúvidas que surgiram. A primeira, professora, eu expliquei ontem para vocês que nós, para acharmos uma fração equivalente, nós devemos ou multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número diferente de zero, certo? O que não ficou claro é que número eu devo escolher. Na verdade, galera, vocês podem multiplicar ou dividir pelo número que vocês quiserem. Na realidade, é vocês que escolhem esse número, tá? Aqui a professora deu alguns exemplos, tá? Outra dúvida, professora, o que é numerador e o que é denominador? Eu vou dar aqui uma regrinha que talvez, agora vocês não vão ter mais dúvidas. O numerador é o cara de cima. E o denominador, olha só como eu vou falar, é o cara de baixo. Então, denominador é o cara de baixo. Então, numerador e denominador, certo? O que acontece é que nas provas de vocês, as provas que vocês realizam na escola, como que vocês resolvem essas questões sobre frações equivalentes? Aparece um grupo de frações equivalentes e vocês têm que determinar qual será a próxima fração equivalente. E aí vocês fazem um movimento de ou multiplicar ou dividir por um número, o numerador e o denominador, diferente de zero. E aí vocês podem escolher o número que vocês quiserem. Certo? Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Então, vamos começar com o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá, galera. Frações equivalentes. Aprendemos ontem que as frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade. Para encontrar uma fração equivalente, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por algum número natural e que seja diferente de zero. Certo, pessoal? Vamos lá. Próxima telinha. Foi. Transformação de frações. Para obtermos a representação. Hoje a gente vai explicar um pouquinho sobre representação decimal, tá? Então vamos lá. Para obtermos a representação decimal, com base na representação fracionária, dividimos o numerador pelo denominador. Vamos aqui voltar comigo aqui rapidinho. Então, hoje o que eu vou explicar para vocês é, a partir de uma fração, como eu obtenho um número decimal. Então, eu tenho uma fração, vou deixar o mais simples possível, tá? Eu tenho uma fração e eu preciso transformar essa fração para ter um número decimal. Como eu faço isso? Então, vamos aqui, que eu vou aqui na lousa para a gente fazer junto, certo? Vamos lá, galera. Então, eu tenho esta representação fracionária, 3/4. Esta é a minha fração, que eu vou transformar e para obter um número decimal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma divisão, galera. É isso mesmo, eu vou fazer uma divisão. Aqui eu vou dividir o 3 por 4. Certo? Vou dividir 3 por 4. Vou dividir o numerador pelo denominador. Professora, o 3, ele é menor que o 4, então eu não vou conseguir dividir. Verdade, vocês têm total razão. Então, o que a gente faz nesse caso? Nós colocamos 0,5
vírgula, e acrescentamos um zero desse lado aqui, certo? Então, agora eu tenho 30. 30 para dividir por 4, galerinha. Agora dá? Sim, porque 30 é maior que o 4. Então, vamos lá. Na tabuada do 4, que se aproxima de 30 sem passar, seria o 7. Pois 7 vezes 4 é igual a 28. Certo? 30 menos 28 é igual a 2. Professora, e agora? Acabou? Não, galera, não acabou. Eu tenho 2, só que o 2 ainda é menor que o 4. Então, o que eu devo fazer agora? Acrescentar um zero aqui. Eu vou acrescentar um zero aqui do ladinho do 2 e agora eu tenho 20. 20 dá para dividir por 4? Sim, dá. Lá na tabuada do 4, que se aproxima de 20, mas sem passar, seria 4 vezes quanto? 4 vezes 5, pessoal. 4 vezes 5, que é igual a 20. 20 menos 20 igual a 0. Então, prestem bastante atenção. Podemos dizer que 0,75 ou 75 centésimos equivale à fração 3/4, certo? Aqui eu transformei uma fração em um número decimal. Pessoal, presta bastante atenção aqui, nesse meu quadrinho. O oráculo vai colocar agora na telinha e eu vou explicar para vocês. As frações serão equivalentes quando a divisão do numerador pelo denominador tiver o mesmo resultado. Então, vem aqui no detalhe comigo, como diz a professora Regiane. Nós aprendemos ontem que para encontrar uma fração equivalente, nós podemos dividir numerador e denominador pelo mesmo número, podemos multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, podemos fazer o método cruzado, que também dá certo, o produto dos dois cruzamentos tem que ser iguais, e essa é uma outra maneira de descobrir se uma fração é ou não é equivalente. Se eu dividir o numerador pelo denominador e o meu número decimal for igual, então a fração é equivalente. Se eu encontrar uma outra fração em que a divisão do numerador pelo denominador também for 0,75, ela será equivalente a 3/4. A gente vai ver mais desse exemplo mais para frente, certo? Vamos continuar? E aí, galera, tudo certo por enquanto aí no nosso chat? Sem dúvidas? Então, vamos continuar, pessoal. Encontre uma fração equivalente e transforme a representação fracionária em uma representação decimal, certo? Então, a gente vai encontrar primeiro uma equivalente e depois vamos transformar em um número decimal juntos, tá? Então, aqui eu tenho 1/2. Aqui eu decidi, aqui com vocês, usar a multiplicação e fazer vezes 2. Então, eu vou ter que fazer a multiplicação tanto pelo numerador e pelo denominador, certo? Vamos lá. 1 vezes o 2, pessoal, 1 vezes o 2 é 2. E 2 vezes o 2, 4. Achamos aqui uma fração equivalente, certo? Utilizando a multiplicação por 2. Agora, nós vamos encontrar a decimal, a representação decimal. Como? Dividindo o numerador pelo denominador. 2 dividido por 4. De novo, 2 não dá para dividir por 4, pois é menor. Então, nós já aprendemos que temos que colocar 0, vírgula e o 0 aqui. Então, agora nós temos 20. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é igual a 20. 20 menos 20, galera, é igual a 0. Olha só que engraçado, que interessante. Então, aqui, só nessa linha nós aprendemos que a fração 1/2 é equivalente à fração 2/4, que é equivalente ao número decimal 0,5. Olha quanta coisa em um único exercício a gente conseguiu aprender. Certo? Vamos fazer mais uma? E aí? Vamos lá, galera. Vou fazer essa aqui de baixo, tá? 2/10. A gente vai encontrar, então, agora uma fração equivalente a 2/10. Então, eu resolvi usar vezes 3. Pode ser vezes 3? Esse vezes aqui ficou feio, vou arrumar. Certo.
Pronto. Ah, canetinha. Peraí, pessoal. Vai dar certo. Vezes 3. Pronto. Então, a gente vai encontrar agora uma fração equivalente a 2/10, certo? Vamos lá. 2 vezes o 3, porque eu vou fazer esse movimento aqui primeiro. 2 vezes o 3, 6. E 10 vezes 3 é igual a 30. Encontramos, então, uma fração equivalente a 2/10. Mas agora eu quero encontrar um número decimal. Então, eu vou pegar o 6 e dividir por 30. Isso mesmo. Eu acho que eu vou subir aqui, senão o nosso espaço não vai dar. 6 por 30. Porque eu estou dividindo o numerador pelo denominador. Certo, pessoal? 6 é menor que 30, certo? Dá para perceber. Então, o que a gente já aprendeu que temos que fazer? 0,0. Agora, eu tenho 60 dividido por 30. Pessoal, quantas vezes 30 para dar 60? Quantas vezes eu tenho que repetir esse número? Tá bem fácil hoje, né? 2 vezes. 2 vezes 30 é igual a 60. 60 menos 60 é igual a 0. Então, prestem bastante atenção. A fração 2/10 é equivalente a 6/30, que é equivalente a 0,2, certo? E aí, pessoal, todo mundo conseguindo entender? Sim ou não? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Vamos para o próximo? Vamos lá. Transformação de fração. A escrita decimal, ela pode ser transformada também em uma representação fracionária com os denominadores 10, 100 ou 1000. Dica, sempre observe como se lê a representação decimal. Por exemplo, vou chamar atenção nesse número decimal que nós temos aqui. Olha como eu leio esse número. 25 centésimos. 25 centésimos. Pode ser escrita com a representação fracionária 25. Se vocês forem perceber, eu repito 25 e coloco o 100 embaixo. O 100 vem aqui, ó, centésimos, certo? Então, a dica de sempre observar como a gente lê a representação decimal é extremamente importante. Pessoal, vamos aqui no detalhe rapidinho. Até agora, a gente pegou uma fração e transformou em número decimal. E a gente aprendeu que é só fazer a divisão do numerador pelo denominador, certo? É uma divisão. E divisão vocês já aprenderam. Agora a gente vai entender como a gente pega o número decimal e transforma em uma fração. Que a gente acabou de ver que é com o denominador 10, 100 ou 1000, certo? Vamos lá? Vamos lá, pessoal. A escrita decimal, aqui na verdade é só uma repetição. A gente vai agora transformar esse 0,1 que a gente tem aqui, ó. Essa letra A, vamos lá? Como eu vou transformar este número decimal em uma representação fracionária? Pessoal, eu tenho uma dica aqui para dar, tá? Vamos lá para a nossa dica. Eu posso escrever o número que se apresenta nessa representação decimal e acrescentar a quantidade de zeros equivalente à quantidade de casas depois da vírgula. Não entendi nada? Vem comigo, vamos lá. Eu vou escrever o número que tem aqui, ó, na minha representação decimal, no caso 1, certo? Quantas casas eu tenho após a vírgula? E aí, pessoal, quantas casas eu tenho após a vírgula? E aí, será que vocês sabem? Uma, isso mesmo. Se eu tenho uma casa após a vírgula, eu sempre vou começar minha representação fracionária com 1 e eu coloco a quantidade de zeros correspondente a quantas casas eu tenho depois da vírgula. Aqui eu tenho uma casa, 1 zero. Pronto, já fiz. Parece difícil, né? Mas é fácil. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Aqui eu tenho 0,5 ou 5 décimos. Essa leitura também ajuda. 5 décimos. Ó, a própria leitura já me ajuda a saber qual vai ser a representação fracionária. 5 décimos. Se eu for só para a leitura, pela leitura, vamos lá. 5 décimos. Olha que coisa fácil. Essa é uma das maneiras. E da vírgula também é uma outra maneira. Vamos lá?
olha aqui essa próxima. A gente vai fazer essa próxima aqui. Certo? Aqui eu tenho 8 centésimos. Como vocês aí do chat representariam esse número decimal em fração? 8 centésimos. E aí, como vocês fariam? Mostra para mim aqui no chat. 8 centésimos. Ninguém? Agora sim. Cauã, a Sara, Giovana, Vinícius. Muito bem, todos estão corretos. Então, assim, vamos lá. Eu posso observar, vou dar a dica de novo do zero aqui para vocês. Observe aqui quantas casas eu tenho após a vírgula. Eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, eu vou repetir esse meu número. 8. Eita, que número feio, gente. Eu juro que eu estou tentando melhorar, mas essa lousa também não me ajuda. Vamos lá. 8. Acabei de ver que eu tenho 2 casas após a vírgula. Eu começo a minha representação fracionária com 1 e acrescento 2 zeros, porque eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, só para reforçar para vocês, vamos lá. Eu posso prestar um pouquinho de atenção da maneira como eu leio. Então, no caso, eu estava lendo 8 centésimos. Então, quando eu leio 8 centésimos, eu sei que a casa de baixo vai ser 100. E aí, eu só repito o número o algarismo do meu número decimal na parte de cima. Ou eu posso usar a regrinha também da quantidade de casas. Se eu tenho 2 casas decimais após a vírgula, eu coloco 2 zeros. Se eu tenho uma casa decimal após a vírgula, eu coloco 1 zero. Sempre começando com 1. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Todo mundo está conseguindo entender? E aí, pessoal? Sim ou não? Esse é um assunto bastante importante. Parece complexo, mas não. Dá para entender. Sim? Ótimo. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver o que temos aqui. Aqui, ó. Transforme as representações decimais em representações fracionárias. Eu tenho, então, algumas representações de números decimais e eu tenho que transformar para representação fracionária. Vamos lá. Olha a dica. Vou até circular essa dica aqui para vocês. Agora é a hora do print, hein, galera? Para não esquecer a dica. A quantidade de números após a vírgula determina a quantidade de zeros no denominador. Sabe, quem tem a oportunidade agora, é legal tirar um print ou uma foto da TV, porque essa é uma informação bastante importante, certo? É uma dica valiosa. Vamos lá? Então, a gente tem aqui um exemplo. Desculpe. 2,3, ou 2 inteiros e 3 décimos. Como ficou isso em representação fracionária? Eu repeti o número, só que sem a vírgula. Olha aqui, sem a vírgula. Quantas casas eu tenho após a vírgula? Uma casa. E é a quantidade de zeros que eu coloco no meu denominador. Certo, pessoal? Vamos fazer as próximas? Eu queria que vocês colocassem no chat como ficaria a representação fracionária da letra A, pessoal. E aí, letra A, como ficaria a representação fracionária deste número decimal? Ótimo, tem gente já colocando. Olha, estou vendo ainda algumas dúvidas. Agora sim começou a surgir o certo. Sofia, Ana Lara, Pedro Henrique. Muito bem, vou fazer aqui para vocês. Então, agora eu vou repetir esse número sem a vírgula. Certo? Eu vou observar quantas casas eu tenho após a vírgula. Coloco o meu 1, porque eu sempre vou começar com 1. Uma casa decimal após a vírgula. 1 zero. Certo? E aí, pessoal, ficou mais claro? Vamos fazer mais uma? Vamos lá? Agora, eu queria que vocês colocassem no chat como ficaria esta representação decimal em representação fracionária, pessoal. E aí? Olha, tem gente falando mais uma, Pro. Eu vou repetir, gente, não tem problema nenhum. Vamos lá? Aqui eu vou fazer só uma ligação para a gente sair desse miolinho para não ficar embaralhado, certo? Vamos lá? Então, ó, prestem atenção. Eu vou repetir esse número sem utilizar a vírgula. Vamos lá. Certo? A parte de baixo eu vou observar a quantidade de zeros
após a vírgula. Olha aqui a quantidade de zeros não, desculpe. Quantidade de casas após a vírgula. 2 casas, portanto, 2 zeros. Certo, pessoal? E aí? Todo mundo conseguindo entender? Será que vocês conseguem me responder então agora no chat como ficaria esta representação decimal em uma representação fracionária? Olha, eu começo a sentir aqui no nosso chat que vocês estão entendendo. Várias respostas certas. A Marcela, o Leonel, a Letícia, Sofia e Yasmin. Muito bem. Vamos lá então, pessoal? Vou jogar aqui para cima para não ficar tão misturado. Vou colocar nossa representação decimal aqui. Ó. Então, essa é a nossa representação decimal. 1,1. 1 inteiro e 1 décimo, certo? De novo, eu vou copiar este número sem a vírgula. Parte de cima, ou numerador, da minha fração. Depois, quantas casas eu tenho aqui, ó? Após a vírgula, uma casa. Então, 0. Certo, pessoal? Vocês que acharam difícil, tá fácil? E aí? Eu vou jogar um desafio, pode ser? Rapidinho, vou jogar um desafio aqui para vocês. Numa outra configuração diferente. Eu posso apagar aqui? Eu vou apagar aqui para vocês um pouquinho, tá? Depois vocês voltam, assistem a aula de novo. Quem tiver dúvidas. Vamos lá. Eu vou colocar um número decimal aqui diferente. Vou colocar esse número aqui decimal. E aí, pessoal? Como seria a representação fracionária desse número decimal que está na nossa telinha? E aí? Será que vocês conseguem me dizer? Não estou vendo ninguém se arriscar, hein? Ninguém está se arriscando no nosso chat. E aí? Oh, sim, Patrícia respondeu correto. A Prokelly também. Começou a ver as respostas certas. Pro Fábio. Eu estou vendo que a grande maioria que está me respondendo são professores. E os alunos? Se arrisquem, alunos. Vamos lá. Qual seria a resposta? Ó, Pedro Guilherme, a Pro Carmen. Vamos lá para ver a resposta correta? Eu acabei de dizer para vocês que nós copiamos o número, certo? Então, vamos lá, sem a vírgula, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo para vocês. Eu só vou copiar. Esse é o meu numerador da fração, tá? Deixa eu só... Esse é o numerador da minha fração, tá? E aí eu vou contar as casas decimais após a vírgula. Vamos lá comigo? 1, 2, 3 casas decimais após a vírgula. Como eu sempre começo com 1, 3 casas decimais, 3 zeros. 1, 2, 3. Descobrimos a nossa fração. Galerinha, sim, acontece que essas frações, são frações muito grandes, alguns de vocês podem dizer. Elas podem ser simplificadas. Eu não vou entrar nesse assunto sobre a simplificação de frações, porque não é o assunto da nossa habilidade, nem o assunto da nossa aula de hoje. Caso essa habilidade venha em algum outro momento, eu entro nesse assunto. Mas já vou adiantar para vocês. Sim, essa fração, por exemplo, essa que a gente tem aqui atrás, ela pode ser simplificada por uma fração um pouco menor. Hoje eu não vou ensinar como simplifica, mas o aluno curioso do 5º ano que tiver uma dúvida aí, quero descobrir como simplifica a fração. Pode correr atrás de descobrir isso. Certo, pessoal? Até aí, tudo bem? Vamos à nossa atividade do dia? Quero que vocês treinem em casa. Hoje nós transformamos frações em números decimais e números decimais em frações. Então, aqui nós temos algumas frações para vocês transformarem em números decimais e aqui temos alguns números decimais para vocês transformarem em frações. Galera, treinem em casa. É muito importante. Só dá para a gente aprender se a gente treinar, certo? Postem nas redes sociais,
Postem marcando a professora Aline e eu no CMSP. Galera, não esqueça de avaliar a nossa aula utilizando o QR Code ou esse link que está na sua telinha. A gente volta numa próxima aula. Foi ótimo ficar aqui com vocês. Tchau, tchau.